Olá, boa noite. Boa noite. Semana de mobilização na Assembleia. Deputados começam a votar projetos prioritários do ajuste fiscal do governo. Turno único de trabalho é a alternativa dos municípios para diminuir custos das prefeituras. Com trajeto alterado, transporte coletivo da capital volta a circular no Morro Santa Teresa. Solidão e abandono. A realidade de quem teve que aprender a morar sozinho ou sente saudade da presença e do carinho da família. Amantes da cultura gaúcha descobrem as novidades do acampamento Farroupilha. E dupla Cleiton e Cledir ensina os segredos da composição para a música popular brasileira. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Os projetos de lei do ajuste fiscal enviados pelo Executivo à Assembleia começam a trancar a pauta a partir desta quarta-feira. A base do governo queria iniciar as votações nesta semana, mas a oposição barrou a tentativa. As votações devem começar agora somente na terça-feira da semana que vem. Apenas um dos 13 projetos de ajuste fiscal enviados pelo governo à Assembleia Legislativa foi votado hoje. É o PL 251, que vai redimensionar e renomear secretarias, aprovado por 48 votos. Mas as demais propostas começam a trancar a pauta a partir desta quarta-feira. Entre elas, algumas polêmicas, como a que institui a previdência complementar para os servidores estaduais e a que extingue 2 fundações. O PL, que muda de 85% para 95% o teto de saque dos depósitos judiciais, deve ser votado até 7 de outubro. Já o que eleva de 17% para 18% o imposto sobre circulação de mercadorias deve ser apreciado até 22 de setembro. O governo tinha a expectativa de que o projeto que aumenta a alíquota do ICMS fosse votado ainda nesta semana pelos deputados, junto com a proposta que amplia o limite do saque dos depósitos judiciais, mas não houve acordo. A tentativa da base do governo foi antecipar o processo. A bancada do governo propôs na reunião de líderes antecipar todos, votar tudo junto a partir de quinta-feira, quinta e terça. Não houve acordo. 3 bancadas não deram acordo, portanto, segue para nós o cronograma normal pela chegada dos projetos à casa. O Executivo espera que todos os projetos do ajuste fiscal sejam votados entre os dias 15 e 29 deste mês. A matéria que trata do ICMS gera muitas divergências entre os parlamentares. O aumento deste imposto deve injetar quase 2 bilhões de reais por ano nos cofres públicos, segundo a Secretaria da Fazenda. Esse é um projeto que cria enormes problemas para a sociedade como um todo. Onera o consumidor, desaquece a economia, tira a competitividade das empresas. Nós entendemos que esta não é a solução definitiva. Até poderia ser uma solução provisória. Por isso, nós do PDT, com os nossos 8 deputados, vamos discordar da proposta que vem aí. Apenas aceitamos discutir eventual aumento de imposto se for algo provisório, definido por um prazo limitado de 2 anos. Se não aprovar esse projeto, com certeza, o ano que vem o Estado vai ter dificuldade. A gente sabe que a grande maioria da população é contra, né? Ninguém gosta de ter aumentos de impostos, mas é uma das saídas, né, que o governo do Estado tem para poder cumprir esses compromissos a partir do ano que vem. Em frente à Casa Legislativa, servidores estaduais em greve estão acampados desde a manhã desta terça-feira, em protestos contra o parcelamento dos salários e também contra o ajuste fiscal proposto pelo Executivo. E mais de 60 municípios gaúchos já adotaram o turno único de trabalho, uma medida para reduzir custos. Hoje foi a vez da Prefeitura de São Leopoldo começar a economizar. Todas as atividades do centro administrativo têm novo horário até março do ano que vem. Água, luz e telefone. Tranquilo. Em tempos bicudos, reduzir despesas pode ser um santo remédio. Foi o que fez a Prefeitura de São Leopoldo, que fica a 35 quilômetros de Porto Alegre. Ela adotou o turno único de trabalho a partir de hoje. O centro administrativo vai atender os contribuintes das 7 da manhã à 1 da tarde. E não tem choro nem vela.
Que é um horário interessante, as pessoas acordam cedo, fazem o que precisam fazer na prefeitura. Depois tem banco que elas podem procurar, né? Acredito que vai ser positivo. A prefeitura já reduziu o número de secretarias de 27 para 20. O total de cargos de confiança caiu de 417 para 224. E as horas extras foram cortadas pela metade. E agora, com o turno único, qual vai ser a economia? Nós fizemos alguns cálculos, mas principalmente a energia elétrica, que está num valor absurdo. Nós calculamos por volta de 100 mil mensais. As únicas áreas que não vão adotar o turno único de trabalho são a saúde, educação e segurança. Hoje, a Prefeitura de São Leopoldo tem mais de 6.500 funcionários, em uma proporção de um servidor para cada 33 habitantes, enquanto que Porto Alegre mantém um funcionário para cada 56 habitantes. Um estudo feito pela FAMURS mostra que 9 em cada 10 municípios gaúchos estão adotando o turno único. A medida permite economizar, em média, até 20% em relação aos gastos normais. Nosso entendimento e pela pesquisa que estamos fazendo, a tendência é que até o final do ano mais municípios venham adotar o turno único para fazer economia. Os ônibus e lotações voltaram a circular hoje no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre, mas com trajeto alterado. Os motoristas do transporte coletivo evitaram parar em alguns pontos. Os ônibus da linha TV da STS voltaram a circular em todos os horários desde as 6h38 da manhã dessa terça-feira. A volta do transporte coletivo contribui para diminuir o clima de tensão entre os moradores. Tá tranquilo, graças a Deus, está tudo sob controle. Não vi nada aí hoje, está tudo bom. Entretanto, os ônibus estão saindo da Correia Lima e entrando direto na Silveiro. A linha 95 não está chegando até o ponto em frente à TVE, nem ao ponto em frente à Vila Gaúcha, ao lado do Belvedere. A orientação da empresa de transporte é para que os motoristas evitem o percurso. Na quinta-feira, houve conflito entre Brigada Militar e moradores. Uma lotação e 2 ônibus foram incendiados. Hoje, quem precisou chegar até o topo do Morro Santa Teresa teve que caminhar um bom trecho. O ruim é que não está subindo até lá em cima, né? Que eu moro mais ali para cima, daí fica um pouco ruim. Sexta-feira eu vim de táxi. E no feriadão não saiu de casa? No feriadão não saí de casa. As lotações da linha Menino Deus mantiveram o ponto original e operaram normalmente com saídas de 5 em 5 minutos. Mas entre os motoristas o clima era de tensão. Eles deixavam os motores dos veículos ligados permanentemente para o caso de precisar arrancar rapidamente. Ninguém quis gravar entrevistas sobre os incidentes. A Brigada Militar mantém policiamento reforçado no local. Viaturas do choque fazem o monitoramento da região. A operação especial é por tempo indeterminado. O feriado de 7 de setembro foi violento nas rodovias gaúchas. Pelo menos 21 pessoas perderam a vida entre sexta e segunda-feira em todo o estado. 23% a mais do que no ano passado, quando foram registradas 17 mortes. Apesar disso, o número de acidentes caiu. 234 pessoas ficaram feridas. Os dados da Operação Viagem Segura foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar. Em 4 dias, 95 motoristas foram multados por embriaguez e 691 veículos foram apreendidos. Previsão de tempo firme no centro do estado nesta quarta-feira. Em Santa Cruz do Sul, sol e máxima de 24 graus. Em Santa Maria, o dia vai ser de sol e pouca nebulosidade, mínima de 11 graus. Tempo parecido com o de Cachoeira do Sul, onde as marcas chegam aos 24 graus. E assista ainda nesta edição as novidades do acampamento Farroupilha da capital. E logo após o intervalo, veja como os idosos aprendem a conviver com a solidão e o abandono depois que os filhos deixam a casa. É já já. O tempo continua instável na região leste do estado nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, sol com períodos de céu nublado.
mínima de 12 graus. O mesmo ocorre em Guaíba, onde as temperaturas chegam aos 23 graus. No litoral norte, o tempo fica encoberto. A nebulosidade aumenta ao longo do dia. Amanhecer com 14 graus em Tramandaí. Para muita gente, morar sozinho é uma escolha de vida. Mas não é todo mundo que enfrenta essa mudança de uma maneira simples, principalmente quando ela envolve a troca de cidade por causa de um emprego novo ou quando os filhos saem de casa para construir a própria família. É aí que, seja jovem ou uma pessoa de mais idade, é necessário buscar alternativas para superar a solidão. A reportagem da UXTV de Caxias do Sul nos mostra o exemplo de quem viveu essa dificuldade e venceu a solidão. Cinco quartos, sala, cozinha gigante. Nesse apartamento enorme mora apenas Bernadette, a Neca. Ou melhor, ela e o Zuki. Que coisa mais linda, saudade de mãe, saudade! Neca divide todo o espaço com o gato há 1 ano e meio. Da Thaísa, o roupeiro era toda a parede, esse eu tirei, porque eu tô tentando me desapegar dos móveis, né? Deixar a casa vazia, o ninho bem vazio, para ver se eu caio fora e vou para um menor. Mas é o quarto da Lu, é o quarto do Fábio, é o quarto da Thay, é o quarto da avó, porque tem o quartinho de quando a minha mãe vem por aí. Mas os primeiros dias não foram nada fáceis. Casa com 5 quartos, todos ocupados, né? E as coisas aconteceram muito rápido, né? A minha filha mais velha comprou um apartamento, foi embora. E antes disso, 2 meses antes, eu me separei. E o meu filho, as roupas dele moram comigo, né? Porque ele mora na namorada, então eu sei que ele passou por aqui quando o tanque tá cheio. E a mais nova foi estudar em Santa Maria. A professora aposentada não para. Faz trabalho voluntário há 6 anos em uma instituição para deficientes visuais de Caxias do Sul. O corre-corre ajuda a passar o tempo e a não ficar sozinha em casa. Eu faço isso, eu acho que também para ocupar o tempo e porque é uma paixão. E eu não sei se é porque eu passei a vida inteira correndo, eu não imagino uma pessoa na minha idade que já está com os filhos grandes, que tem só um gato dentro de casa, ficar em casa. No momento que a gente é a companhia da gente, e isso é bom, não existe solidão. Não existe solidão. E sempre fazer o bem. Eu acredito assim, ó, todas as pessoas que fazem o bem para alguém jamais vão sentir solidão. E nem sempre morar com muita gente significa preencher aquele vazio da vida. Um exemplo bastante comum são os asilos. A amizade entre os moradores e a atenção de quem cuida não substitui a presença e o carinho da família. É o que você confere agora na reportagem da TV Fevale, emissora parceira da TVE em Novo Hamburgo. Como é que o senhor se sentiu? Abandonado. E é triste lembrar, né, dona Ilse? É. Seu Oscar já teve uma família. Agora o que restam são lembranças. Há muito tempo ele não recebe a visita de nenhum familiar e sente na pele, coberta pelas marcas do tempo, a dor da solidão. Não deixa eu ficar abandonado. Procura agir de outra forma. Porque o abandono é a coisa mais triste que tem. Não é nada bom. Nem todos aqui foram abandonados. Muitas vezes, a família não tem condições de os visitar e muitos perderam o contato. É o caso de Dona Ilse. Mesmo no meio de tantas pessoas, ela se sente só. Não tem ninguém agora para vir, não é? Eles estão todos trabalhando e sábado eles têm que fazer as compras e tudo, aí não dá tempo. Só em domingo ainda um pouquinho. Mas também gosto de dormir, domingo. Os domingos tomam mais tempo que dia de semana, não é? Mas existem razões para esse abandono? Ao passo que o idoso tem suas limitações em função da idade avançada, ele passa a ser visto como incômodo. Um levantamento feito nos últimos anos pelo Disque Direitos Humanos revela números preocupantes, que indicam cerca de 68 mil denúncias por violação ao Estatuto do Idoso por ano.
Dados do último censo do IBGE apontam que hoje já são mais de 23 milhões de brasileiros com idade superior a 60 anos, o que indica que até 2030 a população brasileira deixará de ser considerada, em sua maioria jovem, para se tornar idosa. Em consequência desse envelhecimento populacional, aumenta a preocupação com o idoso, alvo da violência e marginalização social. O idoso hoje é aquele que já produziu. E se nós temos a riqueza disponível na sociedade agora, isto foi construído anteriormente pelo idoso. Então é justo que ele receba o devido amparo agora, quando ele já não tem mais as forças produtivas nesse sentido. Para minimizar o abandono frequente nesta fase da vida, é que foi criado há mais de 10 anos o Estatuto do Idoso. Ele estabelece parâmetros, direitos e deveres para quem tem 60 anos ou mais, além de regulamentar o direito a atendimento preferencial e acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. Mas na prática, não é bem assim. Somente neste lar vivem 44 idosos e mais de 40% deles não recebe a atenção dos familiares. O Lar São Vicente de Paula, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, recebe apenas idosos carentes. E é um exemplo de trabalho voluntário que faz o bem em um mundo onde o esquecimento se esconde entre rugas e cabelos brancos. É difícil talvez para eles o abandono, mas a gente não sente eles como abandonados porque nós estamos aqui para fazer essa parte, né? Porque agora eles estão debilitados, e muitos deles, né? Então, o abandono da família é muito complicado porque a gente tenta conversar com eles, explicar, mas muitos ainda têm ciência do que acontece. Mas os que são abandonados são principalmente os que não têm mais consciência, né? Tu ter toda uma história, uma bagagem que tu carrega, tu fazer o bem uma vida toda e a família simplesmente te largar aqui e nunca mais vir te visitar. Então, eles sofrem muito. Existem aqueles que nunca foram esquecidos. A alegria de ter duas famílias se revela em Dona Yara. Embora viva no lar, o filho e os netos a visitam com frequência. Jamais. Nossa, minha mãe é a minha vida. Ela e os meus filhos são o meu ar para mim respirar. Eu tive um problema de saúde muito sério e ela ia no hospital todo dia me ver durante um ano internado, para te ter uma ideia. Ela nunca me abandonou. Como é que eu vou abandonar ela? Não tem. Desculpa. As duas coisas que eu mais amo é o lar. Isso aqui, para mim, não tem dinheiro que pague. E este filho. A quarta-feira vai ser de tempo encoberto no norte do estado. Na Serra, dia de sol e muitas nuvens. Máxima de 21 graus em Caxias do Sul. No Planalto, sol com muita nebulosidade. Em Passo Fundo, a umidade do ar chega a 93%, mas não chove. Mínima de 9 graus. No Noroeste, sol com algumas nuvens. Máxima de 22 graus em Cruz Alta. E veja depois do intervalo as novidades do acampamento Farroupilha de Porto Alegre para os amantes da cultura gaúcha. Dupla Cleiton e Cledir vai à universidade ensinar os segredos da composição. A gente volta já. As temperaturas ficam amenas no oeste do estado nesta quarta-feira. Na fronteira, em Uruguaiana, sol com algumas nuvens, mínima de 12 graus. Em São Borja, a umidade do ar chega a 90%. Não chove. As temperaturas chegam aos 25 graus. O dia vai ser de sol e pouca nebulosidade em Alegrete, mínima de 11 graus. E com uma programação repleta de atrações culturais, o maior acampamento Farroupilha do estado não para de receber visitantes. Se no fim de semana, antes mesmo da abertura oficial, milhares de pessoas já circulavam pelo Parque Harmonia, aqui em Porto Alegre, hoje muita gente aproveitou para curtir as novidades desta edição. Aí está ela, depois de percorrer mais de 1.400 quilômetros entre a Colônia do Sacramento, no Uruguai, e Porto Alegre. A chama crioula foi acesa oficialmente ontem no acampamento Farroupilha. Neste ano, o parque tem mais espaço entre os galpões, o que ajuda a prevenir incêndios.
Pela primeira vez, a festa acontece sob investigação da Câmara de Vereadores. Uma CPI foi aberta em maio para investigar irregularidades na aplicação de recursos públicos. A Secretaria Municipal da Cultura e os conveniados estão tratando a CPI com muito respeito, com transparência e prestando todas as informações solicitadas desde que foi instalada. Mas a grande atração do parque deste ano está nas alturas. É este mirante de 12 metros. São 60 degraus para subir e uma vista que compensa. A hora que a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, do espaço do parque. Mas bem legal. Aqui do alto dá para tirar fotos e mandar na hora por e-mail. Apesar da tecnologia, a inspiração vem do passado. Os farrapos, os nossos peleadores aí do passado, montavam o mangrulho, que a gente chama, né, esse observatório, para ficar cuidando os inimigos, para não serem pegos de surpresa, né? Mas lá embaixo não tem ninguém a fim de peleia. Só gente interessada em cultivar a cultura gaúcha. O tempo fica encoberto nesta quarta-feira no sul do estado. Em Bagé, dia parcialmente nublado, mínima de 10 graus. Em Pelotas, sol e aumento da nebulosidade ao longo do dia. A máxima não ultrapassa os 20 graus. No litoral sul, sol e muitas nuvens. A umidade do ar chega a 99%, mas não deve chover. Mínima de 12 graus em Rio Grande. Já imaginou ter aulas de composição de graça e com músicos renomados? Os irmãos Cleiton e Cledir, que são gaúchos, mas moram no Rio de Janeiro, vieram ao Rio Grande do Sul para isso. As oficinas do projeto Letra e Música começaram hoje na PUC. Mais de 100 pessoas participaram da atividade. O ritmo binário é um ritmo em 2x4, né? Um bom exemplo é a banda do Chico Buarque. Uma oficina de música popular brasileira para desvendar os segredos da arte de compor. Quando dois músicos do renome de Cleiton e Cledir resolvem parar e compartilhar alguma coisa do que eles sabem, eu acho que todo mundo que é músico amador como eu, deve também vir e ouvir. Certamente a gente vai aprender muita coisa aqui hoje. Estou aqui principalmente para aprender algo a mais, assim, com esses dois caras talentosíssimos. Durante a atividade, Cleiton e Cledir analisam métodos de composição utilizados por grandes nomes da MPB e também explicam que para compor é preciso decompor. Nesse workshop a gente ensina para as pessoas um método de composição, que a gente chama de método passo a passo, que separa ritmo de harmonia, de melodia e de letra. Então, em função desses 4 pontos, a gente compõe uma música com eles. Primeiro passamos 1000 informações, dividimos com o pessoal que participa papos sobre outros compositores. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Esse projeto, Letra e Música, é um projeto mais educacional, né? Onde a gente vai conversar, trocar ideias sobre o processo de criar, de escrever canções, né? Com vários alunos, porque é uma média de 150 pessoas por sala, né? Mas os participantes da oficina não ficam só na teoria. Depois de conhecerem os bastidores do processo criativo, eles fazem, junto com a dupla Cleiton e Cledir, uma composição coletiva, que ao final da atividade é gravada em CD. A gravação é feita nesse estúdio móvel. Os alunos ainda apresentam a canção que fizeram como participação especial no show dos músicos que acontece no dia seguinte à oficina. Valéria é coralista e fã da dupla. Não vê a hora de subir ao palco. Já estou, assim, ansiosíssima para participar. Estou gostando muito da ideia. Vai ser uma experiência única e muito legal para mim. Até o dia 16 de setembro, a oficina Letra e Música também vai ser realizada em outras 3 universidades gaúchas: Unicinos, URGS e UBRA. Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.